do Cruzeiro, pelo Valuzão, que já demonstrou. Vamos lá, Valuzão. Um último assunto agora aqui. Tá? Nós sabemos que vários atacantes, né? Como o mercado está sabendo que o Cruzeiro está precisando de atacantes, né? De centroavantes principalmente. Primeiro, só pedir o pessoal que está aí, ó, quase 500 pessoas, para deixar o like, compartilhar nosso conteúdo, dar essa moral para a gente, que ajuda demais o canal. Seu like, se inscrever aí no canal, ajuda muito a gente a continuar nosso trabalho aí no ano de 2023, tá bom? Então, vários jogadores têm sido oferecidos ao Cruzeiro, né? Nós falamos aqui do Gabriel Poveda, que teria sido oferecido ao Cruzeiro, né? Uma informação aí que trouxe o pessoal do GE, do Sport TV. E outro que teria sido oferecido aos Cruzeiros, desde a semana passada, ele havia sido liberado pelo Red Bull Bragantino para procurar outro clube, né? Que foi avisado que estava fora dos planos, seria o centroavante Gabriel Novaes. Foi oferecido para 2 clubes, Botafogo e Cruzeiro, e nenhum dos 2 clubes ainda abriram a negociação. Então, mais um centroavante que foi oferecido aí ao Cruzeiro, né? Tá aí no blog da Raposa. Eu vou colocar alguns números dele aqui, o Valuzão, para a gente poder falar sobre esse jogador que foi oferecido, né? Mais um centroavante. Eu estou aqui com o SofaScore dele aqui, Gabriel Novaes. Mais um centroavante oferecido ao Cruzeiro, né? 23 anos, uma idade compatível com o que o Cruzeiro anda procurando, né? E já com experiência em Série A, né? 1,82 m, valor, tá aí. A média de nota dele, 6,73, foi uma nota aí, eu gosto de comparar com os jogadores do Cruzeiro, tá? Seria aquele jogador sempre na média, né? Aqui, ó, 6,71 a média, né? Aquele jogador sempre na média, que não compromete, nem sempre vai mal, né? Não compromete, não arrebenta. Aquele jogador sempre na média, pela nota do SofaScore que a gente acompanha aqui, tá? Nesta Série A, tá, Valuzão? Foram 13 jogos, apenas 2 como titular, ou seja, era aquele reserva bastante utilizado. Bastante utilizado. Um gol, né, pela Série A, uma média de uma finalização a cada 2 partidas. Ele jogava cerca de 30 minutos somente por partida, né? Há de se ressaltar. Então, a cada... se a gente colocar isso por jogo, seria uma finalização e meia, né? Criou uma grande chance, né? Esses são os números dele aí. Pela Série A de 2022, como eu disse, não era não era aquele jogador, aquele titular, né? Aí do Red Bull, né? Teve uma média um pouquinho mais baixa ainda em 2021. Tá aí o mapa de calor dele. Vocês veem que, apesar de ser um centroavante, é um centroavante de movimentação, não é o centroavante paradão. Até porque hoje em dia o futebol, né, Valu, quase não tá tendo mais o centroavante paradão. Olha o mapa de 2021 dele aí. Centroavante paradão tá raro hoje em dia, quase não tem, né? Então, olha aí, um centroavante de movimentação em 2021. Você lembra do... Só para quebrar um pouco, né, Rafa? Você desculpa até. Você lembra do Köhler na seleção da República Tcheca, no PlayStation 2, hein? Com Nedved, com Baros. 2,2 metros, eu acho, né? Lembro. Não tinha como ganhar dele no corpo nem no cruzamento, né, Rafa? Desculpa aí atrapalhar a sua super análise para falar de videogame. Em 2021, foram 16 jogos, 4 como titular. É mais aquele reserva que sempre entrava também. Também fez um gol, né? Então, assim, um jogador reserva no Red Bull, o Balu, mas era um reserva sempre utilizado, né? Que, tem razão, viu, Paulo César? Né? Aquele reserva sempre utilizado, está aí pela idade, 23 anos, ambidestro, segundo aqui o SofaScore, né? O que é uma vantagem muito grande. O que você me diz, Valu? Mais um centroavante oferecido ao Cruzeiro, e pediu o pessoal que está aí no chat para deixar também a opinião aí sobre Gabriel Novaes, se seria uma boa aposta. Cara, oferecido já é diferente de sondado, né? Então a gente vê, porque é curioso, eu até conversava outro dia em off com meu amigo Samuel Venâncio, a gente que sempre, todos os dias a gente estabelece contato. O Cruzeiro passou a ser interessante. Veja só, hein?
passou a ser interessante veicular o nome de atleta. Jogador do Cruzeiro, Alu? Não, que isso. O Cruzeiro tem que falar a verdade, né? Pelo buraco que foi colocado, a situação do Cruzeiro ainda é muito delicada, mas nos anos de 2020, 2021, antes da chegada da SAF, a última coisa que algum atleta empresário queria era veicular o seu nome ao Cruzeiro Esporte Clube, tá? Tem que ser bem sincero. E agora se tornou interessante. Às vezes está lá a 500 quilômetros de distância do Cruzeiro, muitas sondagens, às vezes, eu tô te falando, eu vou falar aqui de casos verídicos, tá? Eu não vou citar o nome dos atletas nem dos empresários, mas às vezes o Cruzeiro fez uma sondagem ao jogador lá no começo de 2022. Aí a gente conversa com algum empresário e ele fala assim, procurou. Dá a entender que foi agora, que foi ontem, que foi essa semana, porque passou a ser interessante. Os clubes voltaram a, toque. Opa, Cruzeiro Esporte Clube? Ah, bacana, hein? Prazer em falar. Ô, Paulo André, Gabriel Lima, tudo jóia? Então, a gente tem uma situação. Passou a ser interessante. Porque a gestão séria, pagamentos em dia, planejamento de crescimento, sustentável, que é bom que se diga. O Cruzeiro, talvez daqui a 6 anos, a gente vai estar falando de um clube que tem as contas equilibradas, que gera receita, que é competitivo e com as próprias pernas, que é mais importante. Então, passou a ser interessante. Muito é oferecido ao Cruzeiro, mas é claro, né? É aquela famosa frase, nem tudo me convém. O pessoal que trabalha no Cruzeiro é experiente. Não estou dizendo que não é o caso do garoto, do Gabriel. Se for avaliado e no entendimento da comissão técnica, ele será contratado. Tá? Ainda que eu não concorde, o Rafa, outros, mas só dizendo que assim, gente, é muito engraçado. É engraçado assim, de uma forma desesperadora, né? Porque o Cruzeiro já foi gerido de uma forma, não tinha essa de jogador ser oferecido. O jogador que era oferecido era apresentado no outro dia com a camisa do Cruzeiro. Essa que era a situação do Cruzeiro. E normalmente jogava a Série A3 do Campeonato Paulista. Não tinha essa... Opa, foi oferecido? Ô, filho, está contratado. Só para dizer que hoje em dia isso não existe mais, tá, pessoal? O que foi oferecido jogava a Série A3 do Paulista. Gente, com todo respeito a todos os atletas, mas teve jogador que foi oferecido ao Cruzeiro, contratado, e que hoje está jogando na várzea. Nada contra a várzea. Isso é um escândalo sem precedentes. Tá? E foi titular do Cruzeiro em 2021. Então, assim, cara, assim, com todo respeito ao jogador, por favor, ele não tem culpa. Eu tô com 122 quilos. Se eu fosse contratado para algum clube, eu não teria culpa. Se algum clube teve a irresponsabilidade de me contratar sem condições para estar lá. Mas é só para dar um entendimento que hoje tem um monte de gente batendo na porta do Cruzeiro, querendo, se o jogador não vai vir para o Cruzeiro, opa, peraí, joga para cima. Isso acontece. Tá? Tem empresário que fala lá do fulano. Para alguns cola. Para mim, por exemplo, não cola. Para quem trabalha sério, não cola. Fazer fumaça com o nome de jogador, porque é interessante relacionar o nome do jogador ao time, a determinado time, e neste caso voltou a ser interessante relacionar o nome ao Cruzeiro. Tá? Valuzão, isso sobre o garoto aí seria mais uma aposta, né, Valu? Mais uma aposta, para mim, nos mesmos moldes até de Rafael Bilu, tá? Não, mas não sei, não tenho informação se vai vingar, se não vai vingar, mas só para deixar assim, é diferente de quando oferece, de quando o Cruzeiro procurou, nesse caso, não só ele, tá, gente? Esse aí foi um nome que pipocou, mas podem ter certeza, há uma fila gigantesca de jogadores oferecidos ao Cruzeiro, só que o pessoal que trabalha no departamento de futebol e não é desde dezembro para cá.
é desde a temporada de 2022 em curso. A temporada, o Cruzeiro tinha rodadas para serem jogadas ainda e o pessoal já trabalhava para este ano. É isso aí, pessoal. Vou encerrar a nossa enquete aqui, ó. 91%